Passa o tempo, passam horas, gira mundo, vira história, folha em branco, Deus escreve coisas novas para o bem. Permanece ou muda tudo, fica perto ou vai embora. Dói no peito, a gente chora, mas consola sem demora. Coisa alguma vem, se não para o bem daquele que ama. Deus conhece onde, sabe como te levar. O autor da vida conta histórias belas, já escreveu a sua com final feliz. O autor da história torna a vida bela, a escolha é sua e o final será feliz, feliz. Passa o tempo, passam horas, bem mais bela fica a história. Não que seja diferente, mas com o tempo a gente aprende. A ver a vida de A gente aprende a crer que Deus tem sempre o certo e nos prepara para o eterno, pra vivermos por completo. Venha o que vier, seja o que for, com Deus eu sigo. Deus conhece onde, sabe como Te levar. Já escreveu a sua com final feliz. O autor da história torna a vida bela, a escolha é sua E o final será feliz, da alegria levantar da história, torna a vida bela. a escolha é sua e o final será feliz. Boa noite, seja bem-vindo a mais uma live do nosso culto de oração. Estamos tendo um culto especial, uma série especial chamada Encontros com Jesus. E novamente queremos hoje ter um encontro com Cristo Jesus. E para ter esse encontro, nós queremos estar com o coração aberto para deixar que Ele nos fale, que Ele nos alcance, que Ele realize um milagre na nossa vida.
Estamos nessa série de encontro com um formato diferente. Nós estamos tendo uma leitura da Palavra de Deus e logo após a leitura da Palavra de Deus, um texto à minha escolha, logo após essa leitura, nós estamos orando pelos pedidos que foram feitos nas últimas semanas. E aí nós oramos por esses pedidos. Eu não sei se Deus já realizou um milagre na sua vida, mas nós vamos continuar orando. Orai sem cessar. E vamos continuar orando, vamos continuar intercedendo para que Deus realize o milagre, para que Deus conforte, para que Deus ampare em relação aos pedidos da semana passada. Depois nós voltamos, conversamos mais um pouco, teremos um momento da história das crianças e logo após a história das crianças, nós teremos então um momento de oração pelos pedidos de hoje. Então, se você tem algum pedido, se você tem algum clamor, se você quer colocar aí o seu pedido de oração, coloque aí nos comentários o seu pedido de oração, porque logo após a historinha das crianças nós estaremos orando por esses pedidos. Agora nós vamos fazer a leitura da Bíblia e vamos orar pelos pedidos da semana passada. Eu queria ler com vocês hoje o livro de Isaías, Isaías capítulo 53. Eu falei sobre esse texto essa semana, estava com Cristo estudando a Bíblia e aí estava falando sobre Filipe quando foi encontrar o etíope. O etíope estava lendo o livro de Isaías acerca de Jesus. E eu queria ler esse texto com vocês aqui, alguns versos que me encantam aqui. Então, Isaías capítulo 53, a partir do primeiro verso. Me acompanhe. Quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Amém. Deus seja louvado pelo sacrifício de Jesus por mim e por você. O castigo que era para mim, Cristo tomou sobre ele, para que hoje eu pudesse ter um encontro com ele todo especial. Hoje é o dia de encontrarmos a Cristo. Hoje é o dia de levarmos a eles os nossos sonhos e planos. Talvez na semana passada você colocou aqui algum pedido. Nós queremos orar novamente por eles. Se você puder, onde você estiver, feche seus olhos. Querido Deus, eterno Pai, louvado, Senhor, seja o teu nome, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, Senhor, por mais uma quarta-feira, mais um momento de oração que estamos aqui para relembrar, Senhor, os pedidos que foram feitos nas últimas semanas. Pai querido, sabemos, Senhor, da aflição do teu povo. Sabemos, Senhor, da luta, das dores que muitos estão passando, mas sabemos mais ainda que o Senhor é bom. Sabemos, Senhor, que o Senhor está ao nosso lado. Quando estamos contigo, Senhor, milagres acontecem. Acalma, Senhor, o nosso coração. Que possamos compreender, Senhor, que ao teu lado, Senhor,
Podemos sim andar pelo vale da sombra da morte, mas não precisamos temer mal nenhum, porque o Senhor está conosco. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio de estar na Tua presença. E por esse privilégio, Senhor, eu quero trazer aqui mais uma vez os pedidos que foram feitos aqui nessa live, nessas últimas semanas. O Senhor conhece, Senhor, cada um dos Teus filhos que colocou ali o pedido, que confiou, Senhor, na Tua mão poderosa, que confiou nos Teus milagres, que confiou, Senhor, na oração intercessora, confiou, Senhor, que ouvindo essa live, acompanhando essa live, tem muitos servos fiéis a Ti, Senhor, que estão clamando, Senhor, estão orando, intercedendo por cada um dos pedidos. Pai querido, o Senhor conhece as nossas dores, as nossas necessidades. Por isso estamos aqui, queremos entregá-los em Tuas mãos. Porque o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades. E nós somos gratos por isso. Queremos mais uma vez ter um encontro contigo. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus seja louvado. Eu ouvia muito a seguinte frase: Deus é bom todo o tempo. Todo o tempo, Deus é bom. Deus é bom. E quando a gente conhece a Ele, quando a gente se aproxima dEle, a gente conhece mais sobre Ele, a gente percebe isso claramente, que Deus é bom todo o tempo. Em todo momento, Deus está realizando milagres. Ele quer realizar um milagre na sua vida. Estou muito feliz em estar podendo estar falando com vocês aqui nessa nova série de milagres, de encontro que pessoas tiveram com Cristo, e por causa desses encontros que elas tiveram, as suas vidas mudaram. Eu tive meu encontro com Cristo há muito tempo atrás, e esse encontro mudou a minha vida. Esse encontro mudou a minha maneira de ver as coisas a tal ponto de eu não querer outra coisa a não ser servir ao Senhor. E eu gostava tanto de servir ao Senhor, de ter uma ocupação, de ser útil para o Senhor, ainda mais quando era o momento de pregar. Eu tinha um prazer imenso de pregar. Eu gostava muito de pregar, gosto de pregar. E a minha alegria em pregar e estar sendo usado por Deus para falar, isso é fantástico. O encontro que eu tenho com Deus hoje, ele ainda faz diferença na minha vida. Mas o meu sonho, o meu desejo é que faça diferença na sua vida também. Nós estamos tendo essa série e eu já avisei na semana passada, essa vai ser a nossa última série, de repente, e a gente vai parar com as lives durante um tempo. Possivelmente nós teremos mais 3 séries, mais 3 lives. E aí eu vou preparar alguma coisa para o futuro. Já falei que tem alguns vídeos pequenos que a gente vai soltar aqui no Facebook, no Instagram, no YouTube, com algumas mensagens curtas. Mas nesse formato a gente vai dar um tempo, porque as nossas igrejas já estão voltando. As nossas igrejas já estão voltando. Não é a normalidade, mas já estão voltando. E eu preciso me dedicar mais a elas. E esse formato é muito gostoso de fazer, faço com muito carinho, mas ele exige muito, leva muito tempo. E eu preciso cuidar do meu povo, eu preciso estar à disposição para servir, porque esse é meu prazer, essa é a minha alegria, poder servir a Deus através do cuidado das ovelhas dele, do rebanho dele, porque é dele. Eu tenho que cuidar com carinho daquilo que pertence a Deus, não é? Nós vamos ter daqui a pouco a história das crianças e logo depois da história das crianças teremos outro momento de oração. Porque muito poder, muita oração, muito poder. É uma live do culto de oração, então vamos orar. Qual é o seu pedido? O que você quer agradecer a Deus? Quer colocar aí uma bênção? Quer colocar aí um pedido de oração?
Quer colocar uma vitória? Coloca aí nos comentários o seu pedido de oração. Só um detalhe que eu não vou falar na hora da mensagem, mas eu tenho conversado aqui com vários de vocês, e dentre eles com meu amigo Marcelo, meu amigo cantor. Eu não sei se eu vou falar na hora, mas de repente eu só lembre desse detalhe, mas em algum momento da mensagem eu vou contar uma história que aconteceu comigo, e o Marcelo estava junto. Tinha uma galera, mas o Marcelo, ele é um desses. Ele é um desses. Então, só um detalhe. Vocês já ouviram falar o termo mulambento e Mauricinho? O cidadão esculachado de qualquer jeito, e tinha os Mauricinho. O Marcelo estava no grupo dos Mauricinhos. Eu estava no grupo dos mulambentos. Daqui a pouco vocês vão entender quando chegar a mensagem, mas isso é depois da oração. E antes da oração, nós vamos ter a história das crianças. Então vamos à história das crianças. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu quero contar uma história muito especial. Certa vez, o rei Salomão tinha um problemão para resolver. Duas mulheres vieram até ele e pediram que resolvesse o seu problema. A primeira mulher afirmava que o seu filho estava vivo e que a outra mulher havia dormido em cima do seu. Mas a outra mulher dizia a mesma coisa. Ela disse para o rei: "Não, rei, essa criança é minha. Ele é meu filho. Foi ela que dormiu em cima do seu bebê e ele veio a falecer." Mas como Salomão poderia resolver esse problema? Se uma mãe dizia que o filho era seu e a outra dizia a mesma coisa. Salomão, com certeza, tinha uma situação difícil e ele precisava da sabedoria de Deus. Salomão era um rei que se colocava nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Ele sabia que a sua sabedoria não vinha dele mesmo, mas que vinha de Deus. Salomão, então, olhou para os céus, clamou a Deus e pediu que ele desse sabedoria para resolver aquele problemão. Salomão então pensou em algo. Ele chamou um dos seus soldados e disse o seguinte: "Já sei, já que vocês duas afirmam que o filho é de vocês, eu vou pedir que o meu soldado parta a criança ao meio. Uma vai ficar com um pedaço e a outra mãe vai ficar com o outro." Naquele momento, uma daquelas mães ficou muito desesperada. Ela começou a chorar e a ficar preocupada com a situação. E ela então disse: "Não, rei, por favor, deixe o filho com ela, deixe o bebê com ela, deixe que a criança viva." A outra mãe pareceu não se importar muito com o que estava acontecendo. E Salomão percebeu naquele momento que a mãe verdadeira era aquela que disse:
que o bebê poderia ficar com outra mulher. Era aquela mãe que demonstrou preocupação. Salomão, então, deixou que a mãe pegasse o seu bebê no colo. E com certeza, crianças, a sabedoria daquele rei trouxe muita alegria para o coração daquela mãe. O seu bebê pôde estar com a mãe certa. E Deus também deseja que eu e você tenhamos sabedoria. Ele quer nos dar sabedoria em todos os momentos da nossa vida. Mas como Salomão, nós precisamos pedir sabedoria a Deus. E na Bíblia, encontramos um texto especial. Ele está em Tiago, capítulo 1, verso 5, e diz: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Vamos orar? Querido Deus, nos ajude a termos sabedoria. Sabemos que a verdadeira sabedoria vem do Senhor, então, por favor, nos conceda. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus é tremendo. Deus é tremendo, é maravilhoso. Vamos orar? Você já colocou o seu pedido de oração? Já colocou? Não tem importância. Vamos orar e depois então você coloca. Enquanto eu estiver fazendo a mensagem, você pode colocar sem problema nenhum, tá? Porque semana que vem, primeira coisa, a gente vai orar por eles. Então, a gente ora hoje e a gente ora na semana que vem. Tá bom? Então, vamos orar? Se puder fechar os olhos, vamos falar com Deus. Querido e bom Deus, mais uma vez, Senhor, estamos na Tua presença. E queremos, Senhor, Te louvar, queremos Te adorar. Queremos, Senhor, dedicar um tempo para ouvir, Senhor, a Tua voz nos falando. A Tua palavra fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nos ajude, Senhor, nos ensine a sossegar. Nos ensine, Senhor, a confiar. Nos ensine, Senhor, a entender que quando nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos, quando colocamos os nossos sonhos em Tuas mãos, quando colocamos, Senhor, um pedido de oração em Tuas mãos, um milagre que nós precisamos em Tuas mãos, nós só precisamos agora, Senhor, sossegar e deixar o Senhor guiar a nossa vida, os nossos passos, nos dando sabedoria, Senhor, para as escolhas que precisamos fazer. O Senhor nos conhece, Senhor, muito bem. Sabe das nossas limitações, sabe dos nossos anseios, dos nossos medos, sabe da luta que enfrentamos em casa às vezes, sabe da dificuldade, Senhor, que muitos estão tendo, Senhor, com relação ao trabalho. O Senhor conhece os seus filhos. O Senhor sabe, Senhor, a necessidade que alguns deles estão tendo, Senhor, lá nos hospitais. Alguns, Senhor, porque estão sofrendo com algum mal, com alguma doença. Outros, Senhor, porque estão lá trabalhando, estão se colocando em risco, Senhor, para salvar vidas. E de salvar vidas o Senhor entende muito bem. Por isso, guarda, Senhor. Guarda os enfermeiros, os atendentes. Guarda, Senhor, os policiais que têm mantido a segurança. Guarda, Senhor, as pessoas que estão trabalhando nos serviços essenciais, os caminhoneiros, os motoboys. Guarda, Senhor, toda a equipe, Senhor, que tem estudado, tem pesquisado uma vacina, Senhor, para acabar com esse mal que estamos passando nesse momento. Oriente, cuide da família deles. Cuide, Senhor, da minha família. Cuide da família, Senhor, desses seus filhos que estão acompanhando essa live.
Nós precisamos, nós dependemos de Ti. Somos gratos, Senhor, somos felizes, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos abençoou. Mas ainda temos milagres, Senhor, que queremos colocar em Tuas mãos. Alguns desses milagres foram escritos, Senhor, nos comentários. E queremos pedir que o Senhor venha realizar um milagre na nossa vida, na nossa família, restaurando os lares, purificando, Senhor, e sarando aqueles que precisam de purificação, aqueles que precisam de cura, dando sentido à nossa vida, Senhor, alegrando os corações tristes, levando luz, Senhor, àqueles que estão em trevas. Pai querido, daqui a pouco vamos abrir a Tua palavra mais uma vez. Nos fale, Senhor, através dela. Porque em Ti, ouvindo a Tua voz, lendo a Tua palavra, nós queremos mais uma vez ter um encontro contigo. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, abram a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Eu já preguei em grande parte das igrejas que fui um sermão de Marcos. E a minha ênfase é sempre em algo que acontece durante esse milagre. Mas a minha ênfase hoje vai ser não nesse algo que acontece. Eu vou até pular, mas no milagre da filha de Jairo. O milagre da filha de Jairo. Para isso, Marcos capítulo 5, verso 21. Permitam-me ler. Tendo Jesus voltado no barco para outro lado, afluiu para ele grande multidão. Eu já quero parar aqui. E se você já me viu pregando esse sermão sobre a filha de Jairo e a mulher com fluxo de sangue, você sabe que eu já comentei aqui sobre a multidão, né? Você sabe que eu fico muito... como é que se diz? Eu fico muito impressionado com algumas coisas que eu leio. E aqui afluiu para ele grande multidão. Às vezes algum texto fala de multidão para cá, multidão para lá, mas aqui é uma grande multidão. Quando Jesus ele multiplicou os pães e os peixes, na primeira multiplicação nós tínhamos ali cerca de 5.000 homens, fora mulheres, crianças e idosos. Alguns comentaristas eles divergem nesse número. Alguns eles falam que dá em torno entre 15.000 pessoas a 20.000 pessoas. Eu não sei quantos estavam lá. Eu não sei nem como é que faz essa contagem. Eu não sei nem como é que faz essa contagem. O fato é que aqui está falando de uma grande multidão. E eu não sei se você já esteve numa grande multidão. Se você sabe o que é uma grande multidão. O quanto é estar no meio de uma grande multidão. Eu fui desbravador. E me considero desbravador ainda. E se você não sabe o que é desbravador, depois que você assistir essa live, você vai para o Google e coloca lá desbravador. E põe lá Igreja Adventista. Só para associar, porque desbravador tem outras coisas também. Ainda mais na história do Brasil. E aí você vai conhecer um pouquinho sobre os desbravadores. Muito bem. O acampamento de desbravador, que tem um ajuntamento de muitos clubes, nós chamamos de campuri. Eu já estive em alguns campuris e fazia parte também da equipe de segurança do campuri. Cada associação cuidava de um departamento. E a minha associação cuidava da segurança. E aí eu ia, então, nos acampamentos, nos campuris, participando da segurança dos campuris. Às vezes nós tínhamos campuri com 7.000 desbravadores. Campuri com 15.000 desbravadores. O último campuri que eu fui, e talvez quem está me ouvindo foi também,
foi o Campuri da divisão, lá em Barretos, que tinha mais de 50 mil desbravadores. Ao todo foi cerca de 100 mil desbravadores, 100 e alguma coisa mil desbravadores, só que dividiu em 2 grupos, e o grupo que eu fui tinha cerca de mais de 50 mil desbravadores. Agora imagine você no meio desses desbravadores e você querendo andar. Você não consegue andar. Eu costumo explicar quando o pessoal está saindo quando estava em São Paulo, ali da Estação da Luz ou Estação da Sé, e vai todo mundo sair do metrô e vai todo mundo para a mesma escada rolante. Então aquele monte de gente indo, funilando ali. Como eu vou contar daqui a pouco uma história do Rio, eu vou lembrar, por exemplo, o pessoal que salta lá na Central do Brasil. Pega o Japeri, salta lá na Central do Brasil e vai todo mundo saindo ali naquela plataforma, querendo sair, passar pela roleta ali, pela escada, pela porta giratória lá, para ir pro seu destino. Você não anda, você anda que nem pinguim, você anda assim. Você vai dando uns passinhos curtos. Você vai dando uns passinhos curtos. A minha impressão de quando Jesus ele estava no meio desse povo era algo parecido assim. Uma grande multidão, não é simplesmente uma multidão. E é desse jeito que você anda no meio de uma grande multidão querendo passar, querendo chegar a algum lugar. Eu não sei se você já esteve numa grande multidão, mas imagina isso. Se você nunca andou de metrô ou trem, nesse sentido de querer ir para a escada rolante ali ou para a porta giratória para você sair, imagine você no ônibus lotado. E daqui a pouco você está com pressa e o ônibus para no destino e você vai sair. Mas todo mundo vai sair também. E você começa ali a andar devagarzinho, com pressa, mas andando devagarzinho, tentando sair. Tem algumas coisas que você não faz num trem lotado, no metrô lotado, ou até mesmo num ônibus lotado. Você sabe o quê? Coçar a canela. Você não pode coçar a canela. Eu costumo perguntar isso nas igrejas onde eu vou. E aqui agora, de repente, mais pessoas vão ouvir essa mensagem e de repente vai ter algum físico, alguém que cuida de física quântica, um matemático que explique a ciência disso, porque até hoje eu nunca vi a explicação. Quando você levanta o pé para coçar, você abaixa assim, você levanta o pé para coçar, automaticamente, naquele lugarzinho ali onde estava o seu pé, ele é preenchido com outros pés. A ciência não me explicou até hoje sobre isso. Por que acontece esse fenômeno? Mas o fato é que você tirou o pé, é preenchido com outros pés. Eu falei que ia contar uma história. A molecada devia ter entre quase 14 anos para 15, essa faixa de idade, entre 14 e 15 anos, ou coisa parecida. Tivemos uma época lá que a gente cismou de ir para as lagoas da vida e de ir para as praias. E aí a gente saía da escola, eu morava próximo à escola, a gente saía da escola, guardava o material, alguns comiam alguma coisa e íamos para a praia. A gente ia para a praia do Flamengo, lá no Rio, ali no aterro do Flamengo, que era conhecido também como a Praia do Oi, porque era muito comum você ir lá no final de semana, no domingo, e você... Oi! Sem encontrar os amigos, porque era muito comum as pessoas irem para lá. Por quê? Porque você ia de trem, eu morava em Queimados, na Baixada Fluminense, então a gente ia de trem de Queimados para a Central do Brasil, soltava na Central do Brasil e ia a pé até o aterro do Flamengo, onde a gente ia, passava pela Cinelândia ali, Campo dos Afonsos, Praça Tiradentes, Cinelândia,
E aí chegava lá no aterro do Flamengo, passava pela Marina da Glória ali, e aí ia lá pra praia pra curtir. Então esse era o esquema. Só que como é que funcionava? A gente saía da escola, ia pra casa, guardava as coisas, se encontrava ali na esquina e a gente ia. Eu pensava o seguinte: eu não quero tomar conta de nada lá. Eu quero ir para curtir, eu quero ir tomar banho. Então eu ia de bermuda, sem camisa, às vezes, e sem chinelo. Eu ia meio esculachado, meio mulambento. Já tinha alguns colegas que eles iam no pano, chinelinho ou sapatinho ali, o tênis, a camiseta, polo, bermudinha, óculos, coisa e tal, todo mauricinho. E a gente ia. Chegava lá na praia, todo mundo botava as coisas juntos e ia curtir. Só que tinha que alguém ficar tomando conta. Por quê? Tava tudo ali. Só que eu não levei nada. E aí o que eu fazia? Eu ia curtir. E aí alguém falava: Flávio, tá na sua vez. Vez de quê? Tomar conta. Você não trouxe nada, não tem nada meu aí. Manda outro. E a gente curtia. Só que tinha que ir embora. E a gente ia embora. A gente estudava de manhã, ia pra praia, era longe. A gente estava em Queimados e ia para a Central do Brasil. A gente ia para a praia e depois a gente tinha que voltar para casa. Só que a gente voltava para casa no mesmo horário que estava todo mundo voltando para casa. Então o trem estava lotado. Uma grande multidão. Que às vezes era difícil você correr, você andar para você conseguir entrar no trem. E era muito difícil encontrar um local para você sentar. Não podia nem tirar o pé do chão. E tinha, às vezes, os portos ali, a chupeta, e segurando a chupeta, e às vezes nem todo mundo conseguia segurar. Eu era o mais velho, se não foge a memória, e eu segurava ali a chupeta, e como não tinha o pessoal onde segurar, o que eles faziam? Eles seguravam em mim. Só que às vezes, querendo ir pra praia, a gente quase não comia nada. Agora imagine, acordar cedo, ir pra escola, não come quase nada, vai pra praia, curte lá, volta, cansado, com sono, com fome. O que aconteceu com o Flavinho? Desmaiou. E eu tô lá e de repente eu vi as coisas mudarem, eu comecei a me sentir que eu tô passando mal, comentei alguma coisa e desmaiei. Eu não sei como é que foi. Eu sei que quando eu acordei eu estava sentado. E aí eu fiquei feliz. Fui o resto da viagem sentado no meio de uma multidão. De repente se espalhou tudo. Quando eu caí, as coisas se espalharam. Teve lugar, me pegaram e colocaram no banco ali. Uma grande multidão. Quando eu penso em grande multidão, eu lembro dessas coisas. Não tem como não lembrar. E aí o texto continua. Voltando aqui, tendo Jesus voltado no barco para outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo, prostrou-se aos seus pés. E aí a minha cabeça faz isso. Buf! Eu acabei de falar para vocês agora sobre a multidão. Falando tudo isso daqui para você entender como que é uma multidão. Agora imagina uma grande multidão, as pessoas aglomeradas. Eu já comentei aqui várias vezes que no meio desse grupo sempre tinha pessoas diferentes, com motivo diferente para chegar a Jesus. Tinha gente ali que gostava de ouvir Jesus falar, porque quando Jesus falava, acalmava o coração. Quando Jesus falava, retornava a esperança. Quando Jesus pregava, quando Jesus falava, ele ia direto na necessidade das pessoas. E as pessoas queriam ouvir isso. Elas estavam precisando ouvir uma palavra de amor, de carinho, de esperança. Elas precisavam que alguém tocasse o seu ombro e falasse: vai dar tudo certo.
Muitos que estavam ali, eles estavam ali porque já tinham ouvido falar de Jesus, sabia que Jesus em algum momento poderia multiplicar pães, multiplicar peixes, e eles estavam ali para tentar pegar alguma coisa. Era uma forma de se alimentar e de levar comida para casa. Alguns estavam ali porque ouviram falar das curas de Jesus. E eles estavam ali porque queriam ser curados com alguma coisa. Só que muitos estavam ali, às vezes, só por causa da cura. Não por causa do autor da cura. Alguns estavam ali porque estavam tentando pegar Jesus em alguma falha. Tinha vários motivos para as pessoas estarem ali. E cada vez mais ia aumentando o número de seguidores, o número de curiosos, o número de pessoas necessitadas que seguiam a Jesus. Mas a minha dúvida hoje é: quem é você nessa multidão? Você está aqui por quê? Quem é você nessa multidão? Você está atrás de quê? E no meio dessa multidão, já falei sobre ela, já expliquei, de repente vem Jairo e ele faz o quê? Vendo, prostrou-se aos seus pés. Você sabe o que é prostrar-se? Eu geralmente, quando estou na igreja, e geralmente às vezes o púlpito ele é um pouquinho, está num local um pouquinho mais alto, eu mostro isso para o povo. Prostrar-se é ajoelhar? Não. É mais do que ajoelhar. É você se ajoelhar e você chegar para frente. É que nem quando tem, não sei se você já viu em filme, documentário, ou alguma reportagem, um muçulmano orando, que ele encosta a testa no chão com a mão estendida. Isso daí é prostrar-se. Jairo, o texto fala, vendo, prostrou-se a seus pés. E eu fico pensando, como? Como que ele conseguiu isso? Eu fico bobo, eu fico pensando como que ele conseguiu. A minha mente, pá, e eu fico pensando um monte de coisa, eu fico elaborando motivos para que isso tenha acontecido. Será que Jairo era um dos príncipes da sinagoga, um dos principais da sinagoga? Existe, se você for fazer um estudo sobre esses príncipes da sinagoga, você vai ver vários fatos, vários feitos que eles faziam, várias atividades que eles faziam, mas era muito comum um príncipe da sinagoga, ele como se ele fosse um líder, quem cuidava da adoração na sinagoga. Era quem cuidava do culto, era quem recebia as pessoas, quem orientava, quem que ia fazer a leitura ali do texto bíblico ou não. Eu estava assistindo alguns documentários e lendo algumas coisas que possivelmente aquela sinagoga onde Jairo era um príncipe era a sinagoga que Jesus frequentava em vários momentos. Vários momentos o texto fala que Jesus foi na sinagoga ensinar. Provavelmente era ali na sinagoga onde Jairo era o príncipe, onde ele cuidava. E talvez ali Jairo tenha ouvido algum ensinamento de Jesus. Talvez ali ele tenha aprendido a reconhecer Jesus como mestre, como Messias. E agora ele chega ali na presença de Jesus e se prostra ali de joelhos. E eu fico pensando como? Como é que ele fez? Talvez ele tenha segurança e os seguranças foram abrindo espaço para ele. Ele foi chegando, peraí. Abre. E ele chegou e conseguiu falar com Jesus, conseguiu se prostrar aos pés de Jesus. Não sei. É só pensamento. E eu penso muitas coisas, logo existo. Talvez, eu não sei se você já foi a alguma inauguração de uma praça, de um viaduto, de uma igreja ou coisa parecida, mas vamos imaginar aí onde você mora, tem uma praça e de repente vem o prefeito para a inauguração dessa praça. E todo mundo conhece o prefeito. E está todo mundo ali em volta porque estão ansiosos para entrar na praça e utilizar ali as coisas que tem na praça,
brincar, para as crianças ir no escorrego, os pais ir passear com as crianças, campo de futebol, quadra de basquete, tudo ali, e aqueles negócios de fazer exercício, tá tudo ali, tá todo mundo ansioso para usufruir daquele ambiente. Só que tem inauguração. Estão aguardando o prefeito para a inauguração. E de repente do nada você olha para trás e vê quem vindo entre a multidão? O prefeito. O que é o comum acontecer? As pessoas entendem que o prefeito, ele é uma autoridade e ele vai participar daquele momento. Então o que as pessoas fazem? Abre espaço para o prefeito passar. Eu fico imaginando que talvez, quem sabe, aconteceu isso. Jairo veio chegando e as pessoas, ao reconhecer quem é Jairo, homem da sinagoga, puxa, ele cuida da gente, nossa, ele falou uma palavra bonita semana passada. E de repente, ao reconhecer Jairo, eles foram abrindo espaço para que Jairo entrasse, Jairo passasse ali e chegasse até onde Jesus estivesse. O fato é que Jairo conseguiu chegar onde Jesus estava e ele se prostrou de joelhos ali, rosto em terra, em sinal de adoração e de reconhecimento de quem era Jesus. E o texto fala que ele insistentemente fez o quê? Suplicou. Jairo estava se humilhando, ele estava implorando, ele estava suplicando. Para quê? Verso 23. E insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte. Vem, impõe a mão sobre ela para que ela seja salva e viverá. Jairo, ele estava implorando para que Jesus fosse na casa dele. O que diz a primeira parte do verso 24? Jesus foi com ele. Eu não me surpreendo com isso. Eu fiquei surpreso com algumas coisas aqui, mas com essa parte eu não fico surpreso. Mas se você fizer um estudo, você vai perceber que os discípulos ficaram surpresos com essa parte. Os discípulos parece que meio que se olharam ali e pensaram: o que está acontecendo? Como assim? Jairo chama e ele vai. Eles presenciaram outros momentos de cura em que Jesus conversava, Jesus argumentava e ele não saía curando imediatamente. E de repente aquele homem chega no meio da multidão e fala: vamos lá em casa. E Jesus foi, de uma certa forma ele ia deixar a multidão para ir na casa daquele homem. E os discípulos deles ficaram sem reação, ficaram surpresos com isso, e isso não me surpreende. Eu não fico surpreso com isso, porque esse é o Jesus a quem eu sirvo. É esse Jesus que eu tenho encontro com ele todas as manhãs. É esse o Jesus que eu escolhi servir. Um Jesus que quando você precisa, quando você clama, ele vem em teu socorro. É um Jesus que quando você pede: Senhor, misericórdia, me ajuda, ele larga tudo, ele larga a multidão e ele vai cuidar de você. Esse é o Jesus que eu sirvo. É por isso que eu larguei tudo e fui para a faculdade fazer teologia, para ser um pastor e ter o privilégio de cuidar das ovelhas dele. É esse Jesus aqui que eu conheço. Um Jesus que quer ir na sua casa. Um Jesus que conhece você. E que se você pedir: Senhor, vem na minha casa, porque eu não aguento mais as brigas. Senhor, vem na minha casa, porque eu não aguento mais, Senhor, as lutas que eu estou passando ali. Senhor, vem na minha casa restaurar o meu lar. Senhor, vem na minha casa, vem na minha casa, vem na minha casa. E ele vai, porque ele quer cuidar de você. Ele deixa tudo. Ele deixou o céu para vir cuidar de você, para vir morrer por você. Esse é o Jesus que eu sirvo. Os discípulos ficaram impressionados com isso. Eu não. É assim que Jesus faz.
É assim que Ele age. Quando você clama, Ele vem. Você clamou já hoje? O que você está precisando na sua vida? A história conta que Jesus ele foi caminhando para a casa de Jairo. Mas eu queria te lembrar uma coisa. A multidão. Eu queria te lembrar que nessa multidão há muitos grupos ali espalhados. Muitas pessoas, pessoas sinceras, que estavam ali em busca de uma palavra de conforto. Pessoas sinceras que estavam em busca de esperança. Pessoas sinceras que estavam só atrás de uma cura. Pessoas sinceras que estavam ali porque estavam atrás de um encontro com Jesus. Alguns queriam comida, mas muitos estavam ali sofrendo. E eu fico imaginando essa multidão pressionando Jesus de um lado para o outro e ele caminhando. E de repente, ele encontra uma mulher tateando ali, cega. E ele passa ali e ele toca aquela mulher e ele faz um carinho no seu cabelo, toca os olhos e ela volta a ver. Ou ela passa a ver e ela olha para ele. Imagine que privilégio você abrir os olhos e ver Jesus. Jesus ele continua caminhando com dificuldade. Eu imagino também Jairo olhando para isso tudo e sabendo que a multidão estava atrapalhando e eles de repente Jesus chega ali e vê alguém jogado no chão sendo protegido pelos amigos e ele se abaixa ali e ele começa a conversar com aquele homem e ele segura a mão ali forte e sustenta ele levanta. E ele vai andando, pulando e se alegrando, louvando a Jesus pelo milagre. Jesus passa e vê alguém ali com cabisbaixos e ele fala, e ele conversa, ele segura no queixo da pessoa e transmite esperança, transmite luz. Jesus ele vai passando. E aonde ele vai passando, os milagres vão acontecendo. Porque é isso que Jesus faz. Aonde Jesus está, milagres acontecem. Aonde Jesus passa, a vida aparece, a esperança ressurge, a emoção aflora. Aonde Jesus está, a vida é comunicada. E ele vai transmitindo vida, transmitindo esperança, transmitindo amor. Mas se lembra de Jairo. Ele estava desesperado, implorando para que Jesus fosse na casa dele, porque a filha dele estava morrendo. E no meio daquela multidão, as pessoas necessitando também de Jesus. E eles andando ali com dificuldade, eu fico imaginando, talvez Jairo ali meio compreensivo, Senhor, eu estou vendo, mas também o Senhor fica parando, curando todo mundo. Até que o texto bíblico, no verso 35 do capítulo 5 de Marcos, diz assim: falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Nesse momento, eu fico imaginando o sentimento de Jairo. Essas palavras vindo para esmagar o seu coração. E 1000 coisas passam pela cabeça. Eu fico imaginando Jairo pensando, puxa, eu vou chegar em casa e não vou encontrar mais a minha menininha brincando. Eu vou chegar em casa e não vou encontrar mais a minha menininha na porta de casa esperando eu chegar e perguntando o que o senhor trouxe para mim. Eu vou chegar em casa e não vou ter que ficar batendo
ali na porta do banheiro porque ela já está há mais de 1 hora tomando banho e lavando o cabelo. Eu não vou ver mais a minha menina correndo pela casa, brincando com os irmãos e derrubando um vaso de flor da mãe. Eu não vou ser acordado de manhã pela minha menina pulando na cama e me dando um beijo dizendo que me ama. Eu não vou mais ouvir a sua voz cantando. Eu fico imaginando que algo nesse sentido passou no coração de Jairo. E o medo, o desespero abateu seu coração. E por que eu imagino isso? Por causa da frase de Jesus. Porque Jesus, a impressão que dá é que Jesus olha para Jairo, coloca a mão nele e diz o seguinte, o finalzinho do verso 36, não temas, não fique com medo, crê somente. Porque, de uma certa forma, a impressão que me dá é que, de início, para Jairo, Jesus ele podia fazer alguma coisa enquanto a sua filha estava doente. Não tem quando alguém pede oração para você? Quando alguém está passando alguma dificuldade e você fala, vamos orar. E aí você ora e você insiste e a pessoa está passando um momento e você fala assim, nós já oramos, agora tenha fé. Aquietai-vos. Olha, nós estamos fazendo o possível, nós estamos orando, a igreja está orando. Tenha fé, acredite. Só que quando isso acontece com você, é diferente. Quando acontece com você, a sua cabeça vai a 1000, o seu coração dispara. E você sabe que as pessoas estão orando, você sabe que você foi ali em busca de uma cura. Só que você foi buscar, ele não é bom somente para tirar a dor de cabeça dos outros. Ele não é bom somente para dar emprego para os outros. Ele não é bom somente para restaurar o lar dos outros. Mas ele pode restaurar o seu lar também. Ele pode realizar um milagre na sua vida também. Ele não faz isso somente na vida dos outros, mas ele pode fazer na sua vida. Não temas, meu querido, crê somente. Talvez você está passando momentos em que você vê como Deus tem realizado milagre na vida dos outros e que Deus ele pode realizar milagre na vida dos outros, só que quando é com você, você duvida. Não, querido, creia. O Senhor é contigo. Ele pode realizar milagres. Ele quer realizar um milagre na sua vida. O texto fala que de uma tal maneira eles começaram agora a se apressar e chegaram à casa de Jairo, que possivelmente morava atrás da sinagoga. E chegaram à casa de Jairo e tinha ali as pessoas já chorando, algumas contratadas para chorar, isso era comum, as pessoas chorando, e Jesus ignorou todas elas e foi direto para o quarto da menina, somente com o pai, a mãe e alguns dos seus discípulos mais chegados. E chegando ali, e eu fico imaginando Jesus, ele se assentando ali na cama da menina, morta, sem vida. O texto fala que, verso 41, tomando-a pela mão, e eu li alguns textos e é como se ele tivesse envolvido a mão dela, botado a mão dela aqui e envolvido a mão dela. Tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente um tremor passou pela mão dela e o coração voltou a bater. E o milagre aconteceu. Querido, o Senhor, Ele quer envolver a tua mão e realizar um milagre. Eu tenho dito em vários momentos aqui
Primeiro, eu não te conheço. Eu não sei o momento difícil que você está passando. Não sei as lutas que você tem enfrentado. Eu não sei os milagres que você precisa na sua vida, no seu lar, no seu trabalho, na sua escola. Mas o Senhor te conhece. Ele sabe. Ele sabe dos teus temores, das suas lutas. Ele sabe o que acontece quando as luzes se apagam. E Ele quer envolver a sua mão. Ele quer te dar um abraço. Da mesma maneira que Ele foi na casa de Jairo, o Senhor quer ir na tua casa. Mas Ele não quer ir na tua casa apenas, mas Ele quer fazer morada. O livro de Apocalipse, no capítulo 3, no verso 20, fala que Ele está à porta e Ele bate. Você precisa abrir a porta para Ele entrar. Você precisa permitir que o Senhor entre na sua vida, que o Senhor entre na sua casa, que o Senhor entre no seu relacionamento. Porque o milagre só vai acontecer quando você permitir o Senhor entrar. Quando você convidar, Senhor, venha para o meu lar, por favor. E Ele vai. E quando Jesus vai, o milagre acontece. O Senhor quer te libertar do mal. O Senhor quer te libertar do vício. O Senhor quer curar a sua alma. O Senhor quer curar os seus sentimentos, sarar as feridas. Querido, eu tenho dito, hoje é dia de salvação, porque o Senhor quer lhe salvar, o Senhor quer lhe visitar, o Senhor quer lhe dar vida, como deu vida para essa menina. As lutas elas virão, mas a vitória ela é tua, em nome de Jesus. É esse Jesus que nós viemos encontrar no meio da multidão. Não interessa por que você entrou nessa multidão, não interessa por que você veio hoje aqui, mas o Senhor quer realizar um milagre na sua vida. Ele quer ir para a sua casa. Você quer convidar Jesus para a sua casa? Você quer dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu sou um homem falho, eu sou uma mulher falha, eu sou fraco, mas eu estou aqui nessa multidão e eu peço, Senhor, insistentemente, venha para minha casa, porque eu preciso do Senhor lá. Eu preciso que o Senhor restaure o meu lar. Eu preciso que o Senhor restaure o meu relacionamento. Eu preciso que o Senhor restaure os meus filhos. Eu preciso, Senhor, que o Senhor purifique a minha casa. Querido, o Senhor quer fazer morada em ti. Ele quer atender o teu convite. Mas hoje é dia de convidar Jesus. Hoje é dia de encontrá-lo. Hoje é dia de salvação. Jairo, ele deixou a posição dele e ele foi direto onde Jesus estava. E ele convidou Jesus para o seu lar. Você quer hoje também convidar Jesus para o seu lar? Você quer que Jesus ele faça morada em tua casa? Você quer que Jesus realize um milagre? Não importa onde você foi, não importa as escolhas erradas. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de receber Jesus em seu lar. Hoje é dia dele ter o momento de te envolver e de realizar um milagre. Eu quero orar com você. Se é teu desejo aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, se é teu desejo ter um encontro especial com Cristo, feche seus olhos e ore comigo. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque em meio à multidão, o Senhor aceitou o meu convite de se fazer presente na minha casa. Como diz a música, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida. Esse, Senhor, é o nosso desejo. Que o Senhor reforce, Senhor, a nossa estrutura, os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos princípios, segundo a Tua vontade. No meio daquela multidão, Senhor, lá com a vida de Jairo,
O Senhor caminhou ao lado dele. No meio daquela multidão, o Senhor foi para a casa de Jairo. O Senhor deixou tudo e foi atender um pedido de Jairo. Nós estamos aqui, Senhor, porque pedimos que o Senhor novamente, Senhor, venha em nosso socorro. O Senhor novamente, Senhor, venha comunicar vida. O Senhor novamente, Senhor, venha atender o nosso pedido, o nosso clamor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Lá em casa, Senhor, temos alguns problemas para resolver, mas quando o Senhor entrar, milagres vão acontecer. Pai querido, o Senhor conhece cada um dos Teus filhos que estão assistindo essa live. O Senhor sabe a necessidade deles, Senhor. Muitos desses, Senhor, estão Te convidando para entrar na vida deles. Muitos desses, Senhor, estão querendo ter um encontro contigo. Pai querido, os visite e que eles possam ter, Senhor, as suas vidas transformadas, como Jairo teve a sua vida transformada e teve a sua filha de volta pelo poder de Cristo Jesus. E é no nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Amém, querido. Que Deus te abençoe e que mais uma vez você possa ter tido um encontro com Cristo Jesus. E saiba que quando você convidar, Ele aceita. E quando Jesus entrar, milagres vão acontecer na sua vida. Uma boa noite e até a próxima live.